nada além da vida do Senhor em nós. Ainda que nos custe, Senhor, a nossa própria vida, não nos deixa, Senhor, ir para longe de Ti. Doma o nosso coração, Senhor, para Ti. Doma o nosso coração para Ti. Às vezes o nosso coração é selvagem, é agressivo, é tolo e procura tantas rotas, Senhor, mas no fim de tudo só nos resta o Senhor. No fim de todas as coisas só sobra o Senhor para nós. Para onde nós iremos se somente em Ti encontramos palavras de vida eterna? Nós Te amamos, Jesus. Aleluia. Quero convidar você a tomar o seu assento. Boa noite, amada igreja. A graça e paz. Amém? Louvamos ao Senhor por mais uma vez estarmos adorando em espírito e em verdade. Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Amém? Nós estamos aí em uma série de mensagens durante as terças-feiras, explanando de forma expositiva a carta de Paulo aos Filipenses. Alegria, o nosso cartão postal. E na noite de hoje eu quero ministrar uma palavra que tem como título... Pode ligar as luzes, por favor? Você gosta de conselhos? Esse é o título da nossa ministração de hoje. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você gosta de conselho? Já aproveita a ocasião e diz para ela assim: eu tenho um conselho para ti. Te liga nessa palavra. Não vai dormir. Às vezes nem sempre nós gostamos de conselho, não é verdade? Nem todo mundo que chega para nós assim: olha, eu tenho um conselho para te dar. Às vezes a gente não recebe com bom grado, né, um conselho. Tem até um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Porque aparentemente há uma certa repulsa a um determinado conselho. Pessoas que são bons ouvintes, pessoas mais humildes, pessoas ensináveis, não tem problema em receber um conselho, em receber uma direção. Mas pessoas que naturalmente são um pouco mais altivas, um pouco mais orgulhosas, elas têm uma certa dificuldade em receber um conselho. Às vezes até recebem caladas, mas parece que não entra no coração. Outras dizem assim: que conselho não é nada, rapaz, deixa que eu tomo conta da minha vida, né? Tem pessoas que rapidamente vêm com uma resposta contrária a um determinado conselho. Mas a gente precisa entender que pessoas que nos dão conselhos, normalmente elas estão com boas intenções, não é verdade? Porque se ela não é o teu amigo, ela não tem um conselho bom para te dar. Mas quando a pessoa ela tem boas intenções, ela acredita em você, ela aposta na sua vida, ela tem um carinho especial por você, ela vai te dar alguns conselhos. Talvez você não goste de imediato. Às vezes a pessoa dá um conselho, aí lá na frente quebra a cara. E tem outros que já aproveitam a ocasião: eu não te disse? Eu não te avisei? Aproveita logo para dar uma taca junto. Mas conselhos são bons. A grande verdade é essa: conselhos, eles são bons. E o nosso Deus, Ele é especialista em bons conselhos. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, a respeito do nascimento de Jesus.
E ela começa dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, o próprio nome de Jesus Cristo, ele também carrega esse peso de Maravilhoso Conselheiro. O certo é que para a nossa vida, nós como filhos do Senhor, Deus só tem conselhos de paz. A palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos, eu é que sei os planos, eu é que sei os conselhos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Jesus Cristo e o próprio Deus, quando eles nos revelam através da palavra, eles nos revelam um conselho de verdade, não um conselho de mentira, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Ou seja, se você se encontra perdido, sem instrução, você tem a Bíblia como lâmpada para os seus pés e como luz para os seus caminhos. Você nunca estará desamparada, você nunca estará perdido, se você tiver a palavra do Senhor, porque ela é refúgio, ela é fortaleza para aqueles que confiam nela. Então nós temos, queridos, a palavra de Deus como nosso principal guia de fé e de prática. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 diz que tudo quanto foi escrito, ou seja, tudo que está revelado na palavra, foi para o nosso ensino. Diz ainda também que a palavra de Deus, ela é a escritura, toda escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para nos ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Ou seja, tudo que nós precisamos a respeito de conselho, a respeito de direção, como guiar a minha família, como guiar os meus filhos, como me portar no meu trabalho, como ser um bom cidadão, como ser um bom líder, como ser um bom empresário, seja o que for, nós encontramos conselhos da parte de Deus para nós. Agora, o grande problema é se nós seguimos ou não os conselhos que o Senhor tem a nosso respeito. Muitas vezes nós somos tendenciosos a ir para o caminho na qual o Senhor não nos mostrou, a ir para uma rota que é uma rota de destruição. A palavra de Deus diz, em Deuteronômio 30:19, hoje eu tomo os céus como testemunha diante de ti, que eu tenho te colocado a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas eu te dou um conselho: escolha, pois, a vida para que viva tu e tua semente. Então, o que o Senhor tem para nós, queridos, são conselhos de vida, são conselhos de bênção, são conselhos de paz, são conselhos de verdade, são conselhos de esperança. Mas quando nós estamos distante do Senhor, nós não conseguimos enxergar a sua direção. Então, muitas vezes, nós não compreendemos o que o Senhor tem falado a nosso respeito. Por isso que nos aproximamos da queda, nos aproximamos da ruína. Quando Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses, ele traz uma série de conselhos diretivos, conselhos que vão falar sobre esperança, sobre vida, sobre a alegria como cartão postal. E o primeiro conselho que eu gostaria de deixar para nós nessa noite, através do apóstolo Paulo, é que a verdadeira alegria, ela é centrada em Cristo. A verdadeira alegria, ela é centrada em Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3. E diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Vou repetir: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não se desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas.
Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos de Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Bem, eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda, pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, as quais eu considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele vai dar uma série de conselhos para os seus discípulos, para a igreja que estava em Filipos, e não são conselhos ultrapassados, são conselhos para os nossos dias, são conselhos para a nossa geração. E se nós de bom grado ouvirmos o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito de Deus diz ao Senhor, nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós fizermos. E o primeiro conselho é esse: a verdadeira alegria, ela é centrada em Cristo. Ele começa dizendo: meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Existe por trás de toda a propaganda um apelo aos nossos sentimentos. Existe um apelo muito forte aos nossos sentimentos. Você não compra baseado na sua necessidade. O marketing, ele te leva a você consumir determinadas coisas baseado nas suas carências e nas suas emoções. Uma das propagandas mais vistas no mundo inteiro é, por exemplo, a propaganda da Coca-Cola. E você já deve ter visto algum lema parecido: abra a felicidade, viva a felicidade. Ela não fala necessariamente do seu produto, ela não fala do refrigerante, ela não fala da bebida, ele não fala sobre aquilo que você vai consumir, não. Ela faz um apelo aos seus sentimentos. Ela faz um chamamento para você viver a felicidade. Por quê? Porque a busca e a carência do homem é pela felicidade. E muitas vezes as grandes empresas, os grandes markets, aproveitando dessa deixa, elas começam a colocar em nós esse sentimento, esse desejo, esse magnetismo para determinada marca, baseado na felicidade. Mas quando nós entendemos à luz da palavra, nós descobrimos que a verdadeira alegria, ela vem através de Cristo Jesus. A verdadeira alegria, ela é diferente daquilo que o mundo prega, daquilo que as marcas divulgam. Porque muitas vezes elas querem trazer algo que é momentâneo. Essa felicidade, ela é passageira. Essa felicidade, ela é momentânea. Você olha uma determinada lingerie e você começa a imaginar: ficaria linda em mim se eu tivesse uns 10 quilos a menos. Aí quando você olha aquela, mas é aquela sensação de felicidade, eles querem propagar a felicidade. Quando você olha aquele hambúrguer delicioso, com todo caramelado e caindo aquele queijo assim, você já está salivando, né? E você começa a já cobiçar, porque quer despertar em você a chamada felicidade. Só que é uma felicidade vendida, é uma felicidade temporária, é uma felicidade que acaba no momento em que você consome aquilo. Você vai comprar um carro, e chegou aquele carro e tal, e diz: meu Deus, eu comprei um carro, eu comprei uma moto, eu comprei aquela sandália, e você começa a sorrir pelas paredes, desfilando pelas ruas da liberdade com seu novo salto alto, né? Se achando a tal, se achando o tal, bonitão, com a sua moto, 500 cilindradas. Mas aquilo é passageiro.
aquilo que você de repente compra, consome, eles se extinguem muito rápido. Mas a verdadeira alegria, ela é para sempre quando é em Cristo Jesus. Então, o que o mundo tem pregado, o que o discurso da sociedade, que naturalmente nós estamos envolvidos com isso, case e você será feliz. Passou 1 ano, 2 anos, começam a aparecer os problemas, as crises. Meu Deus, meu cônjuge não é mais aquela pessoa com quem eu casei, a felicidade acabou. Você sonha em ter um filho, se eu quero tanto engravidar, que meu filho tal, aí de repente engravida, aí chega na fase da adolescência, começam as dificuldades, e você diz assim, meu Deus, esse meu filho é um tormento, é um prejuízo para mim, acabou a felicidade ali. Então, às vezes, queridos, nós estamos construindo a nossa felicidade baseado em coisas materiais, em coisas físicas, mas a Bíblia nos remonta que onde nós devemos colocar a nossa alegria. Irmãos, alegrai-vos no Senhor. A verdadeira alegria, ela precisa estar centrada em Cristo, porque Cristo, Ele é uma alegria eterna, amém? Cristo, Ele é uma alegria eterna, Ele não é momentâneo, Ele não é passageiro, Ele é eterno. João capítulo 15, versículo 11, Ele diz para os seus discípulos, olha, eu vos deixo a minha alegria, para que a alegria de vocês seja completa. Quantos estão aí cabisbaixos, tristes, parece que o dia dele é uma montanha russa, sobe e desce, tem um café da manhã, você está sorrindo, aí vai andando na rua, começa a chover, você já está chorando, perdeu o ônibus, você já quer jogar uma pedra no motorista, e parece que o seu dia começa a variar de uma forma tão rápida. Ei, e cadê a alegria? Cadê a alegria nas situações desfavoráveis? Cadê a alegria quando não vem do jeito que você espera? Você recebe a sua conta de energia e você estava imaginando que vinha R$ 49,90. Vem R$ 249,90. Aí, meu Deus, você até chora, né? Cadê a alegria das situações desfavoráveis? Cadê a alegria quando o seu salto quebra? Cadê a alegria quando você perde o emprego? Cadê a alegria quando uma pessoa que de repente era para te apoiar, ela não te apoia? Cadê a alegria quando a porta do emprego ela se fecha? Entende, queridos? Eu sei que não é fácil fazer um discurso e na hora da prática você se deparar com a situação. Eu prego em primeiro lugar para mim mesmo, me policiando a respeito disso, tomando um conselho para a minha própria vida. Mas nós precisamos, queridos, centrar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes que não variam, não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Então a nossa alegria, ela precisa estar fundamentada em Cristo Jesus, porque a alegria, ela é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 nos fala dos frutos do Espírito Santo, e um deles é a alegria. Se nós não transparecemos a alegria, e eu não estou falando aqui que todo mundo tem que estar sorridente de uma hora para outra, que você precisa estar sempre sorrindo. O sorriso, ele é importante, ela é uma característica, mas existe uma alegria que ela é interior. É dessa alegria interior que eu vos falo nessa noite. Alegria não baseado no temporal, não baseado na circunstância, mas baseado naquilo que você crê. Porque Ele vive, nós cremos num amanhã. Porque Ele vive, nós cremos que o choro dura uma noite, mas a alegria se levanta pela manhã. Porque Ele vive, ainda que esteja morto, viverá. Porque Ele vive, aquele que estava perdido pode ser encontrado, aquele que estava morto pode ser ressuscitado. Porque Ele vive, queridos, a nossa esperança se renova todos os dias. Porque nós conseguimos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quem nos traz esperança? Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. Então não são as circunstâncias, porque se forem as circunstâncias, nós estaremos
completamente travados. Quanta coisa ruim acontece ao nosso derredor todos os dias. É como, por exemplo, experimentou o Jó. Jó experimentou os maiores tormentos, perdeu a sua casa, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, mas a única coisa que ele não perdeu foi o Redentor dele, porque ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele não perdeu a sua alegria, embora atormentado da cabeça aos pés, o seu coração estava íntegro para com o seu Criador. Às vezes a gente murmura por pequenas coisas, murmura por pequenas quebras, murmura por pequenos desfalques. Você está andando de bicicleta ali, a bicicleta quebrou, no meio do caminho você indo para o trabalho, a corrente quebrou, aí você murmura logo: meu Deus, cadê o Senhor, que não deu um jeito na minha bicicleta? Murmura porque, de repente, não era o prato de comida que você gostaria, você queria uma picanha, que a partir de 2023, você queria um prato especial, você queria uma roupa nova, de repente está chegando o final do ano e você quer aquele presente, você queria os parabéns, feliz aniversário, um abraço, e de repente você não recebeu. Quando nós estamos centrados em Cristo, queridos, nós nunca perdemos a nossa alegria. Quando nós estamos sentados em Cristo, nós nunca perdemos a nosso ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende alegria, bom ânimo, porque nossa fé está naquele que venceu o mundo. Por exemplo, o profeta Abacuque havia assumido um novo reino, estava prestes a destruir toda aquela sociedade, já estavam atormentando, castigando, e Abacuque se viu completamente refém daquele sistema. Então, Abacuque, ele começa a dizer o seguinte: portanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e não haja mantimento nos campos, ainda que seja arrebatada a ovelha do curral, e não haja gado, todavia me alegrarei. Se Adeus, o que você está falando de oliveira, de curral, de gado? O que é isso? Ele está falando da sua sobrevivência, ele está falando do seu sustento, sustento da sua casa. Ou seja, ele está dizendo: ainda que tudo isso ao meu redor estivesse destruído, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como da serva, e fará andar nas minhas alturas. É essa expressão de fé, queridos, que nós precisamos carregar diante da adversidade. É essa expressão de fé que nós precisamos carregar diante dos inimigos. É essa expressão de fé que nós precisamos carregar diante das tentações. Tiago escreve a carta no capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tende por grande alegria passardes por várias tentações, por várias provações, porque isso produz paciência, e a paciência leva a esperança. Então, diante das tentações, das provações, das lutas, a nossa fé, a nossa esperança precisa estar centrada em Cristo. Amém? Amém. E o segundo conselho que Paulo nos deixa, no versículo 2, ele diz o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Alguém aqui gosta de cachorrinho? Eita, quase todo mundo. Quem que não gosta daquele cachorrinho, um poodlezinho, brincando no sofá, dormindo, rolando, ou um Rottweiler correndo atrás de você no quintal, um pitbull. Só que aqui Paulo não está falando do cães no sentido de animal, no sentido prático da coisa. Quando ele está falando aqui, cuidado com os cães, ele está usando uma certa analogia, porque naquela época, principalmente naquela região, existiam muitos cães selvagens, cães
que estavam espalhados pelas ruas e eram cães que atacavam as pessoas, eram cães que iam aos lixões comer comida de lixo e vinham contaminar a população, mordendo pessoas, atacando pessoas. Então, quando Paulo ele vai dizer assim, ó, cuidado com os cães, ele não está falando lá daquele do poodle, ele está falando desse cão selvagem, e justamente ilustrando para as pessoas, porque existem muitas pessoas que se comportam como cães. Você parece manso, mas de repente ele vem e te e te ataca, e te morde, e te devora. Às vezes você está passando pela rua, andando de moto, cachorro gosta de fazer isso, né? Moto, carro e bicicleta vai passando, do nada, ele corre atrás de ti, e se tu não andar ligeiro, ele te avança. Então Paulo ele traz esse alerta, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Queridos, nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos. E o conselho que Paulo nos deixa é cuidado com o que você ouve, porque existem muitas pessoas que têm aparência boa, mas muitas vezes elas são nocivas à nossa fé, elas são nocivas com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente vive. Quantos não foram atingidos por pessoas que vieram tranquilamente, mas depois nos atacaram, minaram a nossa confiança no Senhor, minaram a nossa fé a respeito daquilo que é verdadeiro, daquilo que Cristo estabeleceu, e espalham lixo, espalham doenças espirituais. Nós fomos gerados para viver no mundo. A Bíblia diz assim, olha, Jesus orando, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então o nosso papel, queridos, como cristão, é estarmos vigilantes a respeito daquilo que a gente ouve, vigilantes a respeito da nossa fé, estarmos realmente com a couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé. Se nós não estivermos blindados, nós seremos presa fácil do inimigo. Se nós não estivermos armados com a palavra de Deus, com a espada do Espírito, com os calçados do Evangelho da Paz, nós seremos conduzidos a lugares que serão o nosso matadouro da nossa fé. Existem muitas falsas doutrinas espalhadas pelo mundo, e antigamente essas doutrinas, elas chegavam de uma forma um pouco mais lenta. As falsas doutrinas, geralmente recebia-se aí um panfleto, e você estava andando pela rua, alguém te abordava, ou alguém batia na tua casa, domingo, 8 horas da manhã, e começava a te inserir algum tipo de doutrina. Hoje não. Hoje, com a tecnologia, você tem acesso a inúmeros tipos de seitas, a inúmeros tipos de doutrinas, que muitas vezes não condizem com a fé cristã. E se você não estiver maduro na fé, facilmente você começa a ceder, facilmente você começa a trocar a verdade do Evangelho pela mentira do Satanás. E isso são apenas iscas para derrubar a nossa fé. Isso são pequenos artifícios, artimanhas de Satanás para roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tesouro em Cristo Jesus. Então, cuidado com o que você ouve. Paulo já estava alertando os seus discípulos. Olha, tem muitos falsos cristãos. Tem muitos que estão falando que precisa se circuncidar. Ou seja, você é gentil, mas você precisa se tornar judeu. Precisa cortar lá o prepúcio. Ou seja, você precisa obedecer à lei mosaica da forma como ela é. Quando na verdade em Cristo nós tivemos o fim de toda a lei, porque Ele veio cumprir toda a lei. Nós precisamos nos apoiar em Cristo Jesus. As leis cerimoniais, elas tiveram fim em Cristo Jesus. Mas Ele estava alertando os seus discípulos, acautelai-vos. E Ele diz assim, nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo, nós não confiamos na carne.
Então existem hoje outros discursos. Talvez você não seja mais apelado a circuncidar, né? Não faz parte mais do nosso cotidiano esse tipo de doutrina. Mas você, de repente, é tendencioso a acreditar que todas as formas de amor são possíveis. Você pode amar um homem ou uma mulher sexualmente falando, tanto faz. Existe esse papel que tem sido pregado, a doutrina onde a ideologia de gênero prega que não existe mais homem, não existe mulher, onde não existe mais o pronome, ele tem que ser neutro, e você facilmente começa a absorver esses discursos, essas narrativas. Não, é neutro mesmo, né? Não existe negócio de... Não, nós precisamos amadurecer a nossa fé, nós precisamos amadurecer, porque senão nós estaremos sendo vencidos pelo inimigo. Que casamento, não, hoje em dia casamento não precisa desse negócio de igreja, não precisa desse negócio de cartório, basta você conhecer a pessoa, você gosta dela, ela gosta de você, ok. Se não der certo, ainda tem essa frase, se não der certo, você termina, você acaba, você rompe. Então são ideologias que vão se infiltrando dentro de nós, e se nós não formos espertos, rápidos, nós seremos vencidos por ela. Existem amizades que são prejudiciais. Se policie em relação à sua amizade. Se policie em relação à sua amizade na sua escola, na sua faculdade. As pessoas começam a se aproximar de você, e se você não tiver a sua fé baseada na rocha, você rapidamente começa a crer todo tipo de filosofia, todo tipo de discurso. Aí de repente aparece um professor lá que parece um gênio, e você começa a ceder. Olha, não é que ele está falando, não é que é verdade? Rapaz, é mesmo. Esse negócio de que cristianismo, Deus está morto. Aí você começa a dizer, rapaz, é mesmo, Deus está morto. Deus está morto. Queridos, quantos jovens não abandonaram a fé nas suas faculdades? Quantos jovens não abandonaram a fé nos momentos em que eles deveriam defender a fé? Mas por quê? Porque lhe faltou segurança na palavra de Deus. Não foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, mesmo preso, mesmo em uma região dominada por outra religião, ele não negou a sua fé. Mesmo sendo tiranizado pelo rei babilônico, ele não negou a sua fé. Por quê? Porque ele tinha cuidado com o que ele ouvia. Ele não absorvia, não, você pode se dobrar, você pode adorar, você pode fazer o que for. Não, cuidado com o que você lê. Nós podemos ler tudo. Cuidado, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos ponderar, né? Devemos ponderar que nem tudo convém, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu lembro que na minha juventude, eu li um livro justamente esse, O Anticristo, que é de Friedrich Nietzsche, um dos grandes anticristos, que pregava a respeito do anticristo. E ele falava justamente desse discurso, que Deus está morto. Na época eu ainda não conhecia Cristo, mas quando eu conhecia Cristo, eu tive que me libertar daqueles princípios malignos, que muitas vezes começavam a trazer dúvidas na minha cabeça, a respeito realmente da existência de Deus, a respeito do que Jesus veio fazer na terra, a respeito do plano da salvação. Então cuidado com o que você ouve, cuidado com as músicas que você ouve. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Existem tantas músicas que tem uma letra que parece, nem parece assim, nada demais, mas quando você vai se aprofundar a respeito, vão totalmente contrário aos valores da palavra de Deus. Então, o que Paulo nos alerta é justamente isso: cuidado com o que você ouve, cuidado com os jornais que você assiste. Jornais, sim. Hoje em dia, queridos, nós vivemos em uma época com uma série de ideologias por trás, e nós precisamos ter a nossa inteligência em relação a isso, a ter discernimento, né? E a ter poder de argumento. Então existem jornais
que vão trazer insinuações nas quais vão confundir a sua fé. Cuidado, cuidado com o que você ouve, cuidado com a fonte que você se alimenta. Se tem algo que você precisa fazer, é se alimentar mais e mais da palavra de Deus. Amém? O terceiro conselho que eu gostaria de deixar para nós nessa noite. Pode passar? Vamos dizer no 3? 3. É preciso confiar no que é certo. A partir do versículo 4, o apóstolo Paulo, ele vai começar a defender uma série de coisas. Ele vai dizer assim, a partir do versículo 4: bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Aí ele continua dizendo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nesse momento, Paulo, ele começa a trazer o seu histórico, começa a mostrar para os filipenses, para os filipos, qual era a sua trajetória de vida até chegar até ali. Ele começa a contar o seu testemunho. Ele diz assim: olha, eu poderia confiar em tudo que eu tenho como trajeto até aqui. Olhe para a minha história, olhe para a minha vida, olhe o caminho que eu percorri até agora. Se eu quisesse confiar nisso, eu poderia confiar. Afinal, eu vim de uma tribo, a tribo das tribos mais especiais, a tribo de Benjamim. Afinal, eu era, segundo o zelo, fariseu. Eu era um profundo conhecedor da lei, das escrituras. Afinal, eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, desde o meu nascimento, eu já tenho como herança o selo da promessa. Então, ele começa a argumentar sobre isso. Eu teria tudo para dizer e me apoiar nisso, mas eu não me apoio na carne. Eu não me apoio na carne. Então Paulo, ele começa a contar o seu testemunho, começa a contar a sua história de vida, e como testemunho de vida ele é importante, porque de Paulo, do caminho de Damasco para trás, é uma história com Saulo, mas do caminho de Damasco para frente, é uma história com Paulo e com Jesus Cristo. Qual é o seu caminho de Damasco? Você tem uma marca na sua vida que você pode olhar para trás, eu disse assim, desse momento para trás, eu era uma pessoa, agora daqui para frente, eu sou uma nova criatura? Você tem algo que você pode olhar para trás e dizer assim, eu não posso me apoiar no que eu era, Deus me livre de olhar para trás e continuar quem eu era. Hoje eu em Cristo Jesus sou uma nova criatura. Você pode dizer isso na sua vida? Queridos, como nós precisamos ter convicção desse momento. Como nós precisamos ter convicção que há na nossa vida um ACDC, ou seja, um antes de Cristo e um depois de Cristo. A sua vida precisa ter essa marca cronológica. Antes de Cristo, quem eu era? Eu era um arrogante, eu era um mentiroso, eu era um traidor, eu era um bêbado, eu era um prostituto, eu era uma fofoqueira, eu era isso, eu era aquilo. E hoje quem eu sou? Eu tenho agora a mente de Cristo. Eu sou herdeiro de Cristo Jesus. Eu sou filho do Abba. Eu não sou mais escrava. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho herdeiro com Cristo Jesus. Eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Queridos, nós precisamos ter essa nossa convicção, porque do contrário, nós estamos nos apoiando em uma terra movediça. Você está tentando andar, mas vai só afundando, ao longo do tempo vai afundando, afundando, porque nós não podemos não nos apoiar naquilo que não seja a cruz redentora de Jesus Cristo. Paulo tinha um legado, ele poderia trazer ali,
botar em cima da mesa assim: olha, ninguém aqui é melhor hebreu, judeu do que eu. Ele poderia muito bem dizer, mas ele disse assim: isso aí, diante de Cristo, não significa nada, porque diante do Senhor, queridos, ninguém pode se gloriar. Nós somos salvos pela graça, Efésios capítulo 2, versículo 6, não por obras, para que ninguém se glorie. Então eu e você precisamos ter um testemunho de vida. E talvez você diga assim para mim, Adeilson, mas eu não tenho assim, digamos, um testemunho. Eu não fui traficante, não fui usuário de droga, não me prostituí, não tenho nada disso. Às vezes tem pessoas que dizem assim, né? Dizem assim, quando é para compartilhar o testemunho com alguém que seja descrente, aí a pessoa de repente olha para si, olha para o seu passado, diz assim: rapaz, eu não tenho assim nada assim de que eu possa fazer aquele show, botar aquelas luzes. Eu era um bruxo e agora eu sou um pastor. Às vezes as pessoas gostam desse tipo de testemunho. Ok, glória a Deus. Mas o mais importante é que você era pecador. Você era escravo do Egito. Você estava preso nas garras de Satanás. Você estava condenado à segunda morte, que é a morte eterna. Tem coisa mais preciosa do que isso? De não ter mais aguilhão da morte para te furar, te detonar? Onde está, ó morte, a tua vitória? O meu Redentor, Ele vive, e Ele ressuscitou, e Ele me tirou do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Tem coisa mais graciosa do que essa? Como diz aquela canção Amazing Grace, eu era cego, mas agora eu posso ver. Eu estava perdido, mas eu fui achado, encontrado. Esse é o nosso principal testemunho, queridos, de vida. Você era cego, pobre, nu, mas o bom pastor, o bom pai, Ele colocou novas vestes em você. Ele colocou aliança no seu dedo. Ele matou o novilho, o melhor novilho, para fazer uma festa para a chegada dos filhos. Então esse é o nosso maior testemunho. Não baseado naquilo que a gente fez. Eu nunca traí minha esposa. Eu nunca menti, já está mentindo. Eu nunca pequei, já está pecando. Eu nunca colei na prova. Fala, Jeová, desvenda aí os... Eu nunca fofoquei. Aquela menina está com o cabelo todo... Queridos, diante do Senhor, tudo é patente, tudo é nu. Os olhos do Senhor nos veem da forma como nós somos. Por isso que nós não precisamos chegar diante do Senhor: Senhor, eu tenho isso, aquilo, outro. Ei, não, você estava perdido, mas segure na minha mão, eu posso te levar ao caminho da vida eterna. Isso é que nós temos de mais precioso. Paulo era um autêntico judeu, era um judeu pedigree. Sabe o que é pedigree? Aqueles animais que são de raça, linha pura. Não era um vira-lata não, era um pedigree mesmo. Ele tinha tudo para dizer assim: ei, Jesus, eu te escolho. Mas Jesus diz assim: Paulo, não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. O Senhor que te escolheu. Independente da sua condição, independente da sua trajetória, independente do rumo que você deu à sua vida, o Senhor tem uma nova história para você. O Senhor tem um caminho de vida, um caminho de esperança, um caminho de liberdade, um caminho de prosperidade. É com o Senhor que nós podemos encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Ei, se você anda inquieto, anda aflito, anda angustiado a respeito de si mesmo, olhe para o Senhor, tire os olhos de você mesmo e contemple aquele que é a paz que excede todo entendimento. Quando nós olhamos para Ele, queridos, como diz o texto em Isaías: olhai para mim e sede salvos. Basta olhar para o Senhor e nós teremos plenitude de vida. Amém? Então é preciso confiar no que é certo. E o que é certo é confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Não confiar nos seus títulos, nos seus diplomas. Ei, não confie no seu currículo não.
Ah, você tem o título disso, especialista naquilo, PhD naquilo. Ah, você confia nos seus relacionamentos. Eu conheço ciclano, beltrano. Ei, não confio nisso. Vocês lembram de Nico? Na Bíblia, Nico? Nicodemo, gente. É porque assim é mais íntimo, né? Nicodemos chegou, Senhor, como é que eu faço para entrar no reino? Aí Jesus disse assim, ó, nascer de novo, na água e no Espírito. Disse, não entendi, vai ter que voltar para o ventre? Não é tu que é o mestre, não é tu que tem um currículo de ter decorado toda a Torá, porque diante do Senhor, queridos, não basta aquilo que a gente decorou, aquilo que a gente memorizou, basta saber que Ele é o Salvador. Mas se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A condição para a salvação é a crer e a confissão. Não basta o seu currículo, não basta o quanto que você conhece da palavra, se você não declarar em seu coração, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Se você não fizer isso, de nada adianta. Entende? Por isso que é graça. Por isso que é graça, queridos. É graça, é graça, é graça. É graça sobre graça. É favor imerecido do Senhor para comigo e para com você. Por isso qualquer um de nós aqui, não tem o mais pecador de todos, não. Todos nós estamos no mesmo barco. Ainda bem que temos um capitão que jamais errou o destino, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso capitão, nós confiamos nele, e nele o nosso barco jamais vai naufragar. Amém? E o quarto conselho que eu gostaria de deixar com vocês, e comigo também, através do apóstolo Paulo, é: não considere lucro o que é lixo. No versículo 7, ele continua dizendo: mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. Como eu já falei para vocês, Paulo pegou todo aquele seu currículo, todo o seu histórico, todo o seu testemunho, e disse assim: olha, isso daqui é perda. Não que não seja algo valioso, não que não seja importante, mas comparado com o conhecimento da glória de Cristo. Sabe, as coisas que a gente aprende hoje aqui não se comparam, queridos, com a beleza de estar diante do Senhor. Eu gosto da ilustração que o livro Uma Vida com Propósito, ele nos narra que a semelhança é que um bebê, ele está no ventre da sua mãe, e passa ali, o embrião passa ali 9 meses, comparado com o tempo que se vive depois dos 9 meses, é tão pequeno, não é verdade? De repente aí os que já estão um pouco mais lá na frente, estão com seus 80 anos, 90 anos, então você compara os 9 meses com os 90 anos, é um tempo tão pequeno, não é verdade? Mas assim, durante aqueles 9 meses, o bebê está lá, se debatendo, girando, aquele é o universo dele, aquele é o mundo dele, só líquido amniótico para todo lado, ele começa a andar para um lado, andar para o outro, gira, mas aquele é o universo dele, mas ele nem imagina que quando ele nascer do ventre da sua mãe, vai vir um universo completamente maior, completamente diferente, completamente magnífico, comparado ao que ele estava dentro do ventre da sua mãe. Assim somos nós, queridos. O que hoje nós estamos vendo é tão limitado, é tão pequeno, é como se fosse apenas os nossos 9 meses, nós estamos aqui, dentro da barriga ainda, sendo gerados, mas a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, não se compara, a sublimidade de conhecer o Senhor, não se compara, e é por essa
eternidade que nós precisamos viver. Quantos de vocês já viram um videozinho que circula aí pelas redes sociais do apóstolo Paulo, que ele vai falar sobre a eternidade, que ele pega assim um punhado de água dentro de um rio, diz assim: olha, as pessoas gastam a vida delas inteiras por causa desse punhado de água, mas eu, pelo oceano, existe um oceano para descobrirmos do Senhor. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, queridos. São verdades tão profundas que nós precisamos hoje experimentar, mas também nós teremos também a eternidade para conhecê-lo mais e mais e mais. Essa precisa ser a nossa fome. E eu tenho pedido ao Senhor: Deus, eu quero mais fome, eu quero mais sede por esse ambiente de conhecimento, de revelação, mais fome, mais sede por esse conhecimento de intimidade com o Senhor. Porque às vezes nós passamos, como diz esse videozinho, gastando a nossa vida por um punhado d'água. O seu trabalho é digno, a sua família é digna, as roupas que nós vestimos é digno, mas existe algo que é muito mais digno. Aquele que está sentado no trono, ele é digno de poder, honra, glória, louvor, sabedoria. Ele é digno de todas as coisas. Então nós precisamos voltar a esse amor sobrenatural com o Senhor. Nós precisamos voltar a essa ânsia, essa fome, essa paixão pelo Senhor. Porque as outras coisas, elas vão perder o valor diante da beleza daquele que tem olhos como chama de fogo, diante da beleza daqueles que têm cabelos brancos como a neve, daquele que tem pés reluzentes como latão, aquele que tem a voz de muitas águas, aquele que tem uma boca com uma espada afiada, aquele que tem o seu corpo salpicado com sangue carmesim, daquele que vem sobre os montes de Jerusalém, do teu noivo. Nós precisamos ter saudade do nosso noivo, paixão, desejo, anelo por ele, queridos. Que essa seja a nossa cobiça, que essa seja a nossa maior entrega. Se dedique no seu trabalho, se dedique na sua faculdade, mas faça tudo isso com os olhos nele. Faça tudo isso com os olhos no Senhor. Porque é aquilo que é mais importante. João 17,3 diz: a vida eterna é esta, conhecer ao Senhor Jesus e a o Deus Pai. A vida eterna é essa. A nossa missão precisa ser o que está em Oséias capítulo 6, versículo 3, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A tua jornada precisa deixar rastro disso. Você tem conhecido o Senhor? Você tem deixado rastro de conhecimento, de revelação, de intimidade com o Senhor? Você tem demonstrado que tem fome, mas eu não estou falando demonstrado para exibir, olha, eu tenho fome, não. Isso é intimidade que só o Pai conhece, no secreto, com a sua porta trancada. Você tem se desfrutado da presença do Senhor? Nós precisamos, queridos, ter essa cobiça, faça o seu melhor aonde você estiver, mas se não for conhecer o Senhor, a sua fonte principal, de nada adianta. Eu gosto de um texto de Jeremias, no capítulo 9, que ele diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus deseja trazer um avivamento dentro do seu coração. Deus deseja trazer um avivamento dentro de nós, para conhecer essas riquezas, a sublimidade do conhecimento do Senhor, a tal ponto que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Senhor, eu anseio. E eu anseio que a igreja do Senhor também anseie mais e mais, que juntos possamos conhecer mais e mais do Senhor, ao ponto de dizermos como Paulo: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ao ponto de dizer: eu considero tudo isso como perda, pela sublimidade de conhecer o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. No momento do louvor, o Senhor, Ele me trouxe à memória uma ocasião em que o profeta Eliseu, ele chega diante do rei Acabe, e ele diz para o rei Acabe o seguinte: não vai chover, enquanto que eu não liberar uma palavra sobre a terra, não irá chover. Então ele sai da presença de Acabe, e ele vai, por ordem de Deus, até os ribeiros, até o torrente de Queribe. É uma região onde tem água, bastante água, há um rio que flui, e ele começa naquele momento a ser alimentado por corvos. Traziam de manhã e de noite pão e carne, e durante muito tempo o profeta, ele ficou alimentado dessa forma. Mas diz o texto que o ribeiro secou. O ribeiro secou. E enquanto que nós estávamos ali no momento de louvor, o Senhor falou ao meu coração que existem muitos que estão dessa forma, com o ribeiro seco. O ribeiro seco, porque se perdeu o prazer pela presença, se perdeu o prazer pela intimidade, se perdeu o prazer de viver de forma abundante do Senhor. Existem ciclos na nossa vida. Talvez você ficou no ciclo em que o ribeiro está seco, mas o Senhor mandou Elias, disse assim: olha, sai daí e vai para a casa de uma viúva, porque lá há comida para você. Nessa noite eu quero ministrar aqui a comida para você. Se você tem vivido tempos de sequidão, se você tem vivido tempo distante dos conselhos do Senhor, se você tem vivido tempos de afastamento da presença dEle, e por isso você se encontra cego, se encontra perdido em várias decisões, o Senhor nessa noite, Ele te convida a um lugar onde há comida, onde há prazer, onde há abundância, que é na intimidade dEle, que é na mesa dEle. Esse é o principal conselho nessa noite. Se você esquecer absolutamente tudo que eu falei, eu só quero que você não esqueça de uma coisa: volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor. Ele te chama nessa noite: vem, filho amada, vem, filho amado, eu quero você de volta, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e muitos perderam o temor, muitos perderam o temor pela presença, mas Ele te chama, Ele te chama: vem, filha, vem, meu filho. Esse é o momento entre você e o Senhor. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Obrigado, Pai, porque o Senhor não olhou os nossos pecados. Quão grande era a soma dos nossos pecados. Mas fomos justificados pelo Teu Filho. O Senhor olhou para o Teu Filho, ensanguentado, ferido, moído pelas nossas transgressões. Mas ali estava a nossa paz, pesando sobre Ele o nosso castigo. Ali estava a nossa paz. Obrigado, Pai. Obrigado pela remissão dos nossos pecados. Obrigado por nos libertar da nossa própria condenação, das nossas próprias escolhas, dos nossos próprios erros. Obrigado porque gratuitamente o Senhor escolheu um plano de redenção para nós. E que bom que o Teu Espírito nos convenceu dos nossos pecados e os nossos olhos foram abertos. Hoje nós podemos ver o Senhor. Hoje nós podemos ter a eternidade para desfrutar ao Teu lado. Hoje, Senhor, ainda temos sim choro, lágrimas, mas um dia o Senhor enxugará toda lágrima. Aleluia. Um dia o Senhor enxugará toda lágrima. Haverá um rio que emana vida. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Haverá um rio que emana vida, e esse rio vem do Teu trono, do trono de Deus. Nós estaremos contigo, Senhor, por toda a eternidade. Esses são os conselhos que o Senhor tem para nós. A eternidade contigo, Senhor. Nós ansiamos, ansiamos, ansiamos. Maranata, Maranata, Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem nessa noite. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, diga vem. Nós queremos, Senhor, mais da Tua presença, mais de Ti. Obrigado, Pai, obrigado. Que essa verdade seja raiz do nosso coração, seja âncora do nosso coração. Que nenhum vento de doutrina contrário roube a fé e a alegria verdadeira do coração dos meus irmãos. Que possamos permanecer juntos, unidos no Teu amor. É o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Só mais um conselho. Você só pode sair daqui dessa noite se você der um abraço em pelo menos 3 pessoas e dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar ao final dos nossos vídeos. Isso nos ajuda a promover o nosso canal, além de estabelecer o nosso maior propósito, que é de levar o Evangelho do Reino de Deus até os confins da terra. Acompanhe também as nossas redes sociais e até mais.